Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 2. Na aula de hoje, a gente vai estudar modelos de aplicação para as equações diferenciais ordinárias. Preparados? Então vamos para a aula. Como a gente já vem estudando várias soluções para equações diferenciais, desde caracterização, tudo, agora a gente vai ver alguns modelos matemáticos onde a gente aplica as equações diferenciais. Por exemplo, a gente sabe que equações diferenciais elas aparecem dentro de modelos matemáticos aplicados às ciências, às engenharias, à economia, à psicologia, etc. Ok? De fato, o que a gente precisa para construir modelos matemáticos adequados é o seguinte. Primeiro, a gente tem que identificar as variáveis responsáveis pelas mudanças do sistema, ok? Então, assim, mesmo se a gente for analisar um sistema estático, a gente precisa ver quais são as variáveis responsáveis por manter esse sistema estático, ok? Então, num geral, um sistema ele sempre tem ou uma mudança constante ou a possibilidade de uma mudança. Então, existem variáveis responsáveis por essas mudanças. E o primeiro passo na hora de a gente estudar um problema real é identificar quais são as variáveis que são responsáveis por essas mudanças no sistema. O segundo passo, então, é a gente vai ter que definir um conjunto de hipóteses que sejam minimamente razoáveis, sobre as relações matemáticas entre essas variáveis. Por exemplo, a gente sabe que uma posição muda conforme o tempo passa. Então, a gente vai definir uma grandeza física do tipo velocidade. Então, a gente vai ter variáveis dos sistemas, por exemplo, posição e tempo, que variam com o sistema. E aí a gente vai definir uma hipótese, que nos dá qual é a relação entre posição e tempo. Claro, a gente pode chamar isso de velocidade, a gente pode chamar isso de qualquer coisa, ou não chamar de nada, simplesmente como relação entre posição e tempo, ok? Mas aí a gente vai definir então quais são as hipóteses. A gente vai querer descrever o movimento. A gente sabe, por exemplo, hoje que o movimento retilíneo uniforme ele é previsível quanto à mudança da sua posição com o tempo. Então, um objeto que anda a 1 metro por segundo, em 2 segundos vai andar 2 metros, em 3 segundos vai andar 3 metros. Então, definimos um conjunto de hipóteses que podem ser respeitados ou não, porque, por exemplo, eu estou supondo que é um movimento retilíneo uniforme, mas pode ser que na prática ele não seja. Tá? Então, a gente faz hipóteses sobre as relações matemáticas entre as variáveis do sistema. Então, essa aqui do movimento retilíneo uniforme, a gente está fazendo uma hipótese de que a variação da mudança de posição, ou seja, do deslocamento, ela é uniforme conforme o tempo passa, ok? Beleza. O detalhe é que para modelos matemáticos, a gente espera que modelos matemáticos razoáveis para um sistema eles tenham uma solução que seja consistente com o comportamento conhecido do sistema, ok? Então, não é só fazer um modelo matemático qualquer. A gente espera que haja uma relação entre este modelo e o comportamento que a gente vai identificar das variáveis conforme a gente toma uma medida. Então, eu tomo uma medida de posição, eu tomo uma medida de tempo e aí eu vejo se o comportamento entre essas variáveis, esperado por essas variáveis, ele está consistente com o modelo que a gente criou. Beleza, isso daqui é uma definição totalmente genérica sobre o que seria fazer modelos matemáticos, ok? Então a gente vai definir variáveis a partir de medidas que a gente faz sobre o sistema e essa comparação entre a medida e as hipóteses que a gente cria entre as relações entre essas variáveis é o nosso modelo matemático. Beleza. Agora, o que eu vou mostrar para vocês é uma sequência de modelos matemáticos nos quais a gente vê que as variáveis do sistema se relacionam a partir de hipóteses que respeitam equações diferenciais ordinárias, ok? E aí, a gente resolvendo as equações diferenciais ordinárias, a gente pode ver que a resolução desse sistema, dessas equações diferenciais ordinárias, elas nos dão informações relevantes sobre o comportamento conhecido do sistema. E também nos possibilita, então,
ter informações relevantes sobre o comportamento esperado do sistema é o que a ciência espera. O que a engenharia espera é que a gente, a partir dessas informações, consiga desenvolver, adaptar o sistema, modificar o sistema para ele ter uma utilidade para o dia a dia das pessoas, ok? Então, também para economia e para psicologia, quando a gente quer, por exemplo, modelar um comportamento médio de um grupo de pessoas, dado uma certa influência, um certo estímulo. Também a gente pode fazer modelos matemáticos utilizando equações diferenciais ordinárias, né, para descrever esse comportamento. Então vamos aos modelos. Essa introdução ficou um pouquinho mais extensa, mas eu acho importante a gente falar sobre isso, principalmente para vocês que estão estudando esse curso, muito provavelmente estão interessados em algumas dessas áreas, e às vezes a gente fica estudando um monte de regras matemáticas e não entende como a gente aplica elas na prática. Então vamos ver alguns modelos bem úteis para esse entendimento agora. Um corpo em queda livre, ele vai ser uma posição que varia com o tempo. A gente quer descrever como que acontece essa variação da posição do corpo, por exemplo, uma pedra sendo jogada de cima de um prédio, conforme o tempo passa. A gente sabe que essa posição vai mudando e ela está sujeita a algumas regras. De fato, a gente sabe que a aceleração de queda livre ela é uma constante. Desde os experimentos de Galileu, né, a gente sabe disso. Quando a gente quer usar isso como uma hipótese matemática, né, de relações entre as variáveis, a gente sabe que, olha só, a posição ela vai variar com o tempo de forma que a aceleração seja constante. E a gente sabe que a aceleração é a derivada segunda da posição. Então a gente vê que se a gente pegar a derivada segunda da posição conforme o tempo passa, a gente tem isso igual a menos a gravidade, porque a posição começa lá em posição inicial, considerando o zero, S igual a zero aqui no chão, ok? Então a posição zero é o chão. Ela está lá numa posição inicial positiva e começa a diminuir, então ela está desacelerando, aliás, ela está acelerando para valores negativos, né? Então ela está diminuindo a posição, então por isso que a gente tem o menos g, ok? Então o sinal ele indica o sentido da variação da posição conforme o tempo passa dentro dessa situação aqui que é razoável. Então, olha só, para a gente poder resolver uma equação diferencial de segunda ordem, como essa, né, a gente sabe resolver, podemos fazer por coeficientes constantes, né? A gente aprendeu as técnicas para resolver esse tipo de equação durante as aulas da sessão passada. Mas tem algumas situações aqui que precisam ficar claras. Por exemplo, no caso de um corpo em queda livre, não é simplesmente resolver essa equação. A gente sabe que existe um domínio. Por exemplo, o tempo ele vai desde zero, que é o início do movimento lá em cima, t igual a zero quando a pedra está lá em cima, certo? E a gente pode ter por um igual e um tempo que eu vou chamar de tempo final, TF. TF é quando? Tempo final é quando a pedra toca no chão. Quando o corpo toca o chão. Então, quando ele toca o chão, acabou o movimento e a posição do corpo não é mais descrito por essa equação. Antes disso, antes do corpo ser largado ou arremessado para baixo, também não é essa equação que descreve a posição do corpo. Então, ela tem um domínio bem específico, né, bem restrito. Então, eu vou anotar aqui, ó, o domínio dessa equação é quando o t está de zero até o tempo final, que é quando ele encontra o chão. Ok. Em outra situação, que a gente sabe que uma equação diferencial ela vai nos dar uma família de soluções. E para a gente ter exatamente a solução que descreve o nosso movimento, então a gente tem que colapsar essas famílias de soluções com as condições iniciais do problema. Então, no caso, é uma equação de segunda ordem, a gente precisa de duas condições. Uma para a posição e outra para a derivada da posição. Então a gente sabe que as condições vão ser o seguinte, ó. A posição em tempo igual a zero vai ser
a S0, que é a altura inicial. A altura do prédio, se ela é largada lá de cima, se o movimento começa naquela altura. E a gente também vai ter que a velocidade no tempo t igual a 0 vai ser a velocidade inicial. Se a velocidade inicial é igual a 0, ela é só uma queda livre que a gente larga, né? Agora, se a gente tem velocidade diferente de 0, a gente tem um arremesso. A gente pode jogar lá para cima ou jogar lá para baixo. Mas enfim, com essas duas condições aqui, ó, a gente consegue descrever exatamente o comportamento desse sistema nessas restrições de domínio aqui, ok? Então, aí, como é que vamos resolver? Bom, aí vocês podem ver a técnica mais adequada para o sistema. É só a gente ver qual é a gravidade. No caso, se for na Terra é 9,8, ou até muita gente aproxima por 10, mas se for em outro planeta, talvez não tenha prédios lá. Mas a gente pode resolver esse problema em qualquer situação, em qualquer lugar do universo, desde que a gente saiba qual é a gravidade local, né? Qual é a posição inicial e a velocidade inicial. Beleza? Bom, agora vamos ver esse outro sistema, que é o sistema massa-mola. O sistema massa-mola, a gente quer descrever qual é a posição de uma massa acoplada a uma mola, sendo que a gente sabe que tem uma posição de equilíbrio, que se a gente deixar ela paradinha nada vai acontecer, ela vai ficar parado. Mas também a gente sabe, por característica da mola, que se a gente estica a mola, a tendência dela é voltar para a posição de equilíbrio. Só que quando ela passa pela posição de equilíbrio, ela está com velocidade, então ela tende a comprimir a mola, e aí dessa compressão surge uma força empurrando para baixo, e aí então sempre quando ela está esticada, a força aponta para a origem, né, para a posição de equilíbrio, sempre quando ela está comprimida, a força aponta para a origem, que é a posição de equilíbrio, ok? Então, a gente sabe que o comportamento da força da mola aplicada sobre um bloco respeita o que a gente conhece como lei de Hooke, que é menos Kx. K é a constante elástica da mola, certo? Característica da mola. Diferentes molas vão ter diferentes constantes elásticas. A gente tem como determinar a constante elástica da mola com um dinamômetro. E o x é a posição. Então, na posição de equilíbrio não tem força nenhuma, por isso que ela fica parada. Por outro lado, se ela está esticada, ela vai ter força, se estiver comprimida vai ter força. Então essa lei de Hooke, a gente sabe que a lei de Newton nos diz que a força ela está relacionada com a massa e a aceleração do objeto. Então, na prática, o que a gente tem, a equação do movimento, é aplicando a lei de Newton com a lei de Hooke, a gente fica com m d2x dt2 igual a menos Kx, ok? Essa daqui então é a base da equação para um sistema massa-mola. Geralmente, para resolver um sistema desses, a gente vai transformar ela em d2x dt2 mais ômega ao quadrado x igual a 0. E quem que é o ômega ao quadrado? É o k sobre m. Né? Então, o ômega ao quadrado é o k sobre m. Então, o ômega é o raiz de k sobre m. A gente chama isso daqui de ômega porque quando a gente resolve isso daqui, a gente vai ter uma equação de coeficientes constantes aqui, e resolvendo esse sistema, a gente vê que a gente tem a equação auxiliar dela vai nos dar duas soluções complexas conjugadas. E aí a solução desse tipo de sistema são combinações de senos e cossenos. Até por isso que a gente diz que é um sistema oscilatório harmônico, porque a solução vai dar uma oscilação harmônica, tá? Vai ficar de exercício para vocês fazerem algumas soluções dessas, mas enfim. A equação que descreve esse sistema é essa daqui, ó, uma equação de segunda ordem, homogênea, de coeficientes constantes, tá? Que a gente sabe resolver. E a solução vai ser uma solução oscilatória do tipo seno mais cosseno, beleza? E claro que para descrever exatamente o movimento, a gente vai ter que ter duas condições iniciais, que vão ser a posição
em zero, que é o x0, e também a velocidade em zero, que é o v0. Então, as condições iniciais sempre vão ser necessárias para a gente resolver o problema específico. Sem as condições iniciais, a gente tem a família de soluções desse tipo de sistema, ok? Então, muito similar com o que a gente teve na questão do corpo em queda livre, porque a gente tem a derivada segunda. No geral, quando a gente fala de sistemas, a posição, né, uma força aplicada sobre um sistema, a gente vai ter coisas do tipo derivada segunda por causa da lei de Newton, e aí a gente vai ter sempre que ter a posição inicial e a velocidade inicial do sistema para poder resolver esse sistema exatamente, beleza? E aí essa solução vai poder nos dar informações relevantes sobre o comportamento real do sistema, e no geral a gente já entende bem essas equações aqui como sendo bons modelos matemáticos para esses sistemas aqui. Vamos ver mais alguns agora. Agora veja só, o pêndulo simples ou pêndulo físico, como a gente conhece, é quando a gente pega por exemplo, uma corda, alguma coisa que a gente possa tensionar ela e que sustente o peso de uma massa m, por exemplo, uma pedrinha, alguma coisa assim, e aí a gente vai querer descrever o comportamento, qual é a posição dessa massa conforme o tempo passa, depois que a gente solta ela de uma certa posição inicial ou se a gente joga ela, ok? Então, o que acontece? Primeiro a gente sabe que a aceleração ela é a variação na posição com o tempo, né? A derivada segunda da posição com o tempo. Só que aqui no caso, a posição ela é um ângulo, certo? É um arco. E o arco aqui, vou fazer em preto, o arco ele é o L vezes o θ. Então, na verdade, o arco depende do ângulo, certo? Quem varia aqui é o ângulo. Então, é interessante a gente escrever essas equações aqui, no caso do pêndulo, para descrever o ângulo aqui. Então, olha só. A lei de Newton, que é m vezes a aceleração no caso do ângulo aqui vai ser L, o L é constante, então sai da derivada, e a gente vai trabalhar com a derivada segunda do ângulo θ ali, ok? Então, a força vai ser mL vezes a derivada segunda do θ. Beleza, só que qual é a força que vai fazer com que essa partícula se mova aqui? A gente sabe que é o peso, só que não é só o peso. Porque aqui, dependendo da posição, dependendo do ângulo que a gente está, a gente vai ter o peso dividido em duas componentes. Uma delas vai ter influência sobre o movimento e a outra vai ter influência sobre a tensão da corda. Como assim? A gente pode, como ele é um vetor, a gente pode escrever esse peso, que é o mg, como a soma vetorial de uma componente paralela à corda, que ela está sempre sendo anulada pela tensão da corda, que é, olha só, se aqui é o ângulo θ, aqui, então aqui, ó, por identidade de triângulos, né? Por igualdade de triângulos, a gente tem o ângulo θ aqui, certo? Então essa componente aqui, ó, ela é o mg cosseno de θ. Essa mg cosseno de θ está sempre sendo anulada pela tensão da corda que se ajusta ao mg cosseno θ, ok? Por outro lado, essa outra componente aqui, ó, ela não tem ajuste, é ela que vai fazer o movimento acontecer, e a gente vai ver que, como aqui é o ângulo θ, a gente pode ver que essa componente é igual a esse cateto desse triângulo, certo? Então, na verdade, ou a gente pode também ver que aqui tem um ângulo θ, que é o mesmo, né? E ver que lá é o mg seno de θ. Então, a força, na prática, que vai gerar o movimento, né, que vai ser igualada a esse ml vezes a derivada segunda do θ, é o mg seno de θ. Então, a equação do movimento para o ângulo desse pêndulo aqui, que descreve a posição do pêndulo, ela vai ser a seguinte, vai ser ml vezes a derivada segunda do ângulo com o tempo igual a mg seno de θ.
Olha que interessante essa equação, ela nos dá que o movimento não depende do peso, certo? É claro que precisa ter peso para que haja a força, mas ela é independente de qual é o valor dessa massa. Aliás, não é dependente do peso, é dependente da massa. Ela depende do peso, sim. É o professor falando bobagem aqui. Ela é independente da massa, ok? Então, ela é uma equação que a gente vai escrever assim, ó. A gente pode escrever ela como sendo d2θ sobre dt2 e menos g sobre L seno de θ igual a zero. Então, essa é a equação que descreve o movimento. Só que notem como ela não é uma equação linear, porque a gente tem a derivada segunda do θ e aqui a gente tem o seno de θ. O que a gente não sabe resolver, pelo menos não é muito simples de resolver essa equação exatamente, tá? Mas, por outro lado, se a gente colocar para ângulos pequenos, um balanço se a corda for muito grande e a gente for analisar um balanço para ângulos pequenos aqui, a gente pode levar em consideração que quando o θ é muito próximo de zero, o seno do θ é aproximadamente o próprio θ. Essa é uma característica do seno de θ igual a θ. Inclusive, vocês já devem ter visto, por exemplo, a relação que o seno de θ sobre θ, o limite, quando θ tende a zero, isso daqui é igual a 1. Isso daqui a gente demonstra isso de várias maneiras no cálculo 1, quando a gente começa a estudar limites, certo? Só vou fazer um parênteses aqui, bagunçar um pouquinho meu quadro. Mas o fato é que, com essa relação aqui, a gente tem que a derivada segunda do θ com o tempo menos ômega ao quadrado vezes o θ é igual a zero. Então a gente troca no lugar do seno de θ, coloca o θ. No lugar do g sobre L, a gente vai identificar um ômega como sendo raiz de g sobre L, que tem a ver com a frequência de oscilação desse pêndulo aqui, ok? Igual a zero. Então, nesse caso, a gente vai resolver uma equação diferencial ordinária de segunda ordem com coeficientes constantes e homogênea. Então, vejam como... E a solução disso daqui também vai ser um seno ou cosseno. Então, essa aqui é uma equação bem interessante, que a gente sabe resolver de forma bem simples, razoavelmente simples, né? Mas que essa daqui já é mais complicada, tá? Então, numa certa condição, a gente tem uma solução exata para o pêndulo simples. Ok, que tal? Uma aplicação... e de novo, né? Para a gente ter a solução, o modelo exato para um certo pêndulo, a gente vai precisar das condições iniciais de ângulo inicial, que a gente vai dizer que o ângulo em t igual a zero é o θ0, então condições iniciais do sistema, e que, no caso, a gente vai ter a frequência angular, tá? A gente vai ter o dθ dt em zero igual ao, a gente pode chamar isso daqui de alfa zero, θ' zero, bom, enfim, eu vou chamar de alfa zero, tá? Que é tipo uma variação angular do θ. Ou geralmente é ômega zero. Enfim, depende de como a gente quiser chamar essas condições iniciais. O problema, no geral, ele deixa bem claro quais são as condições iniciais, como a gente vai chamar. Mas é importante que a gente saiba aplicar ela, né, condições de valor inicial, para poder resolver o problema físico exato, como um modelo para descrever o movimento desse pêndulo aqui. Ok? Aí depois a gente quer saber do movimento, bom, a gente resolve por ângulo θ, multiplica por L e a gente tem a posição, né? O quanto que ele está, quanto o arco variou no tempo. Então aqui está mais um modelo que a gente são equações de movimentos e que envolvem forças, né? No caso aqui a gravidade. Esse outro exemplo aqui, o nosso exemplo número 4 já, ele é um exemplo que fala de circuitos em série. Então, quando a gente tem
circuitos em série, no geral, a gente pode ter, a gente tem esses três componentes de circuito em série, que é o indutor, o capacitor e o resistor. E a gente sabe muito bem já que a diferença de potencial entre os dois lados de um indutor, ela é L, que é a indutância, vezes a taxa de variação da corrente. O indutor, ele tem uma diferença de potencial proporcional à taxa de variação da corrente que passa por esse indutor. A gente sabe que no caso de um capacitor, essa diferença de potencial ela é 1 sobre a capacitância vezes a carga armazenada nesse capacitor, ok? E o resistor também, a diferença de potencial é o produto entre a corrente e o valor da resistência. Então, L é uma característica do indutor, C é uma característica do capacitor e R é uma característica do resistor. Agora, se a gente fizer um circuito em série, onde a gente coloca esses três componentes em série ligados a uma fonte de potencial que pode ser variável, é o que a gente conhece como um circuito RLC. E a gente vai poder escrever a equação desse circuito, porque a gente sabe que, pela lei de Kirchhoff, que a diferença de potencial entre um ponto e ele mesmo vai ter que ser zero. Então, basicamente, a diferença de potencial entre as duas entradas aqui, os dois terminais da fonte externa de potencial, de energia aqui, ela vai ter que ser igual à soma desses potenciais aqui. Então a gente vai ter uma equação que a gente pode escrever ela para carga armazenada no capacitor da seguinte maneira. Então a gente vai ter a diferença de potencial no indutor é L vezes dI dt. Só que a corrente, nesse caso aqui, a corrente que passa pelo indutor, a gente também sabe que ela é igual à taxa de variação da carga que está armazenada no capacitor, ok? Isso daqui, geralmente, em física ou 2 ou 3, dependendo da universidade, a gente estuda exatamente essas relações, essas leis aqui. Mas aí o fato é que a gente vai chegar numa equação para carga, uma equação para carga no capacitor. E a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter L D2i D2Q dt2, aí a gente vai ter mais 1 sobre C vezes, aliás, vou colocar aqui no resistor antes, tá? Então do resistor antes, no lugar do I a gente vai pôr o dq dt, ok? E aí mais o do capacitor. Notem que como é soma, não importa a ordem que a gente faz 1 sobre C vezes a carga, igual ao epsilon de t. Então, a gente sabe resolver esse tipo de equação diferencial, que ela é não homogênea, né? Se a gente tem uma fonte externa. Se a gente não tem uma fonte externa, ela vai ser homogênea. Então, ela é não homogênea, ela tem uma equação diferencial ordinária de segunda ordem com coeficientes constantes, certo? Que descreve a carga no capacitor. A carga no capacitor aqui. E aí, se a gente quiser, a solução que a gente achar para a carga do capacitor, a gente deriva e tem a corrente no indutor e também a corrente no resistor, ok? Lembrando que no capacitor nunca passa corrente porque ele é aberto, né? Uma parte aberta do circuito. Mesmo assim, a gente tem um comportamento bem interessante para essa carga e para essa corrente no indutor. Tá? Daí a corrente é no circuito todo, né? Mas a carga é a carga no capacitor. E tá relacionado com essa relação aqui. Mas de qualquer forma está aqui o circuito RLC. A gente pode descrever, modelar o comportamento do sistema a partir dessa equação diferencial ordinária de segunda ordem com coeficientes constantes, que pode ser homogênea ou não, ok? Aqui, a lei de resfriamento de Newton, ela fala sobre a taxa de variação de temperatura de um corpo que ele está a uma temperatura diferente do ambiente. Por exemplo, aqui eu tentei desenhar um bolo que recém saiu do forno. Ele vai estar a uma temperatura maior do que a temperatura do ambiente, tá?
mas ela também vale para temperaturas que são menores do que a temperatura do ambiente, aí você tem uma taxa de, uma relação de aquecimento, né? Mas o que acontece? A taxa de variação de temperatura, né? Newton descreveu que a taxa de variação dessa temperatura é proporcional à diferença entre a temperatura do objeto e a temperatura do meio. Ok? Então, a diferença entre a temperatura do objeto e a temperatura do meio, ela dá a taxa de variação da temperatura. Tá? Só que, claro que isso depende muito do objeto e é o que a gente hoje sabe que está relacionado com o calor específico do objeto. E toda vez que a gente tem uma relação que diz assim, que é proporcional, é o equivalente a gente escrever o seguinte, ó, que a taxa de variação da temperatura ela é igual a uma constante vezes essa diferença. Então a gente tem uma equação diferencial para a temperatura do objeto, que é essa daqui, uma equação de primeira ordem que a gente consegue resolver por separação de variáveis. Quando a gente quer resolver o problema da drenagem de um líquido, né, um tambor cheio de água, e a drenagem que vai acontecer por dessa água, através de um orifício nesse tambor, a gente vai resolver o seguinte problema. A gente vai analisar a variação no volume desse tambor como sendo, né, a gente vai ver, bom, qual é que é o volume de água nesse tambor? O volume de água, ele é a área da seção transversal desse tambor vezes a altura do volume de água, beleza? É assim que a gente calcula o volume. Só que se esse volume está variando, ele é um volume de T. Só que a área não muda, mas a altura muda. Então ela é uma altura que depende do tempo. E a variação no volume, então, vai ser a área vezes a variação na altura. A gente precisa, então, entender, a gente vai ter uma equação para a variação da altura, né, desse volume de água. De fato, a vazão de água pelo furo, ela é escrita como menos a área do furo vezes a velocidade da água que passa pelo furo. Em dinâmica de fluidos a gente faz a dedução exata de todas essas relações. Principalmente quando a gente estuda a equação de Bernoulli, a gente consegue mostrar que a velocidade da água que sai pelo furo, na verdade não é a velocidade aqui, é a velocidade aqui, bem lá no furo. Mas ela é uma velocidade para baixo, né? Ficou meio confuso essas setas aqui, mas eu acho que eu consegui explicar para vocês o que eu quero dizer. Então, uma seta é para indicar que a velocidade é lá do furo e a outra é para indicar o sentido da vazão. Beleza. A gente sabe que a vazão, então, ela é a área vezes a velocidade. Está relacionado com o volume de água que está saindo. Então, a gente tem essa relação de menos a área do furo vezes a velocidade da vazão ali. Só que pela equação de Bernoulli, a gente consegue mostrar que essa velocidade está relacionada com a altura do volume de água. O que nos leva à seguinte equação. A gente fica com AW, que é a área da seção transversal do tambor de água, vezes a variação na altura desse volume de água, igual a menos a área do furo, vezes a raiz de 2GH, ok? Ou ainda a gente pode escrever, aqui a gente já tem a equação que descreve a variação na altura, e em consequência a gente multiplica pela área, tem a variação, tem a equação do volume, certo? A gente pode escrever resolver a seguinte equação diferencial. dH dt igual a menos a área do furo dividido pela área da seção transversal do tambor vezes a raiz de 2GH. A gente vê que ela não é uma equação linear, porque a gente tem a raiz de H, mas ela é uma equação diferencial ordinária que a gente pode resolver com outras técnicas além das que a gente aprendeu na aula, mas está um bom exemplo de equação diferencial que modela o comportamento de um sistema físico, como é a intenção da aula de hoje. Uma aplicação muito útil em ecologia
é quando a gente quer criar modelos matemáticos para crescimento populacional, certo? Aí a gente tem que é natural, é razoável a gente considerar que o crescimento de uma população ele seja proporcional ao tamanho da população, certo? Então uma população maior vai crescer mais, uma população menor vai crescer menos, né? Então, se a gente pegar e levar em consideração essa ideia, a gente vai dizer que a taxa de variação do tamanho de uma população, ela vai ser proporcional ao tamanho da população, certo? Então a gente tem essa daqui, assim como, na verdade seria assim, né? Seria proporcional ao tamanho da população, e aí a gente define a taxa como R, né? R, a taxa de crescimento R é a taxa de crescimento de população, então a gente tem que o dp/dt é igual a R vezes P. Então é proporcional à população que já existe. De fato, quando a gente resolve esse tipo de sistema, a gente tem um comportamento que a solução desse tipo de equação diferencial a gente faz por separação de variáveis e a gente vê que isso daqui é uma exponencial. Ok? Então é natural que a gente pense que uma população que começa com poucos indivíduos, que seja, se é uma reprodução sexuada, seriam no mínimo 2, conforme o tempo passa, esses 2 podem virar 4, os 4 podem virar 16, os 16 32 e assim por diante, certo? Se a população dobra a cada ciclo, por exemplo. Claro que dependendo da população que a gente está olhando, ela vai ter taxas de crescimento diferente. Ok. Só que a gente vê que isso daqui não parece muito realista, porque se a gente fizesse uma taxa de crescimento sem limites, não teria espaço na Terra para tanto bicho, certo? Portanto, seja isso aqui vale para bactéria, para animais, para pessoas, enfim. O fato é que a gente ajusta esse problema de explosão populacional quando a gente olha uma equação que a gente conhece como a equação logística, e ela é muito utilizada em ecologia e tem várias aplicações práticas. Inclusive, eu vou deixar um link para vocês assistirem, e recomendo fortemente que vocês assistam um vídeo que eu vou linkar, que ele fala muito sobre as consequências práticas da equação logística, inclusive para o entendimento da dinâmica do mundo como um todo, tá? Então, vale muito a pena assistir esse vídeo que eu vou linkar. Mas o que é a equação logística? Ela parte do princípio de que há um crescimento proporcional à população, mas que a taxa de crescimento R, ela não é fixa, mas sim ela diminui à medida que a população aumenta, tá? Com essa relação aqui, ela simplesmente muda esse R por um R que ele, conforme a população diminui, aliás, conforme a população aumenta, essa taxa de crescimento ela se estagna, certo? Então, a equação de crescimento populacional ela é alterada e fica assim, ó, no lugar do R a gente põe uma taxa máxima que vai depender muito do tipo de animal, do tipo de recurso que ele consome, da disponibilidade de recursos, certo? Você não tem como aumentar muito uma população sem acabar com os recursos do local, certo? Então aí a gente vai colocar aqui, ó, um K menos P sobre K, que também essa constante K depende da disponibilidade de recursos e várias coisas assim, mas de fato K e R máximo são constantes, e aí a gente tem uma equação, tá? Que a característica dessa equação é que ela vai ter um crescimento que começa exponencial, mas que rapidamente ela se estabiliza em uma população de equilíbrio, que é justamente K, ok? Então K seria a população de equilíbrio, e a gente tem vários exemplos, isso a gente na literatura mostrando que populações de fato respeitam
a equação logística, ok? Então elas começam com bastante recurso e com um crescimento exponencial, mas chega um momento que esse crescimento exponencial ele dá lugar a uma saturação de recursos e a taxa de crescimento se estabiliza e a população se estabiliza, certo? Então, esses dois exemplos aqui são muito interessantes e aplicados à ecologia. E aí fica o reforço para vocês assistirem o vídeo que eu vou linkar aqui embaixo sobre essa equação logística aqui. Então, na aula de hoje, a gente estudou modelos de aplicação para as equações diferenciais ordinárias. Na próxima aula, a gente vai começar a estudar as transformadas de Laplace. Lembrando que agora é com vocês. Façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque dessa forma você também aprende. Tá? Com isso a gente encerra a nossa aula hoje. Um abraço e até a próxima.